tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à Canção Nova, neste acampamento de Pentecostes. A Canção Nova é a casa de Pentecostes. Seja muito bem-vindo a esse lugar, a esse território que de fato é um território santo, um território de Deus. Quero acolher também você que está em casa, está sintonizado conosco, aí pela TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Temos a graça de poder chegar até você nesta manhã de Pentecostes. Eu quero começar partilhando uma coisa com vocês, posso? Agora eu quero pedir uma coisa. Você guarda segredo? Tá bom, então eu vou partilhar porque você se comprometeu a guardar segredo, tá bom? Eu sou o padre René Viana, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova. Tenho a graça de poder estar na Canção Nova já há 10 anos. Saí de casa com 19 anos, hoje eu tenho 29, estou aqui na Canção Nova. Hoje eu tenho 5 meses e 11 dias de padre. E eu estou muito feliz, porque eu estou realizado na vontade de Deus. Eu sou muito feliz na minha vocação. Eu tenho certeza que se juntar a felicidade de vocês tudinho, não dá um pouquinho do que eu sou, de tão feliz. Mas junto a essa felicidade, hoje eu tenho uma grande felicidade. Hoje eu estou celebrando pela primeira vez Pentecostes como padre. Eu louvo e bendigo a Deus por ter me dado essa graça. Ontem eu dizia para Jesus, olha, depois de ter celebrado a Semana Santa e ter celebrado Pentecostes agora estou podendo ir. Quando o Senhor quiser me levar, se eu quiser me recolher já estou indo. Já celebrei essas duas grandes solenidades que para mim marcam a minha vida e marcam também o Carisma Canção Nova. Então, sou muito feliz na minha vocação, sou muito feliz na missão que o Senhor me confiou. E eu tenho a missão de estar nesta manhã com você aqui partilhando, e o tema que me deram desta pregação é a mulher carismática. A mulher carismática. Você sabe quem é ela? Quem, gente? Ela mesma, a Virgem Maria, a mulher carismática, a mulher cheia do Espírito Santo. E deixa eu te dizer, e nós vamos ver ao longo dessa pregação, aquela a quem nós temos que olhar e também desejar sermos cheios do Espírito como ela foi. Porque, meus irmãos, não é possível separar a Virgem Maria do Espírito Santo. Por isso que os padres da igreja, quando iam falar sobre Nossa Senhora, eles enchiam a boca para dizer que ela era a esposa do Espírito Santo. Por quê? Porque a intimidade que ela tinha com o Espírito era tão grande a ponto dela receber esse título, esposa do Espírito Santo, porque a alma dela era esposa do Espírito. Por isso, meus irmãos, São João Paulo II também olhava para Nossa Senhora e dizia, olha, ela é o santuário do Espírito Santo. Ela é o lugar em que o Espírito Santo habita. Ela é um lugar onde o Espírito Santo se faz presente. Por isso, é muito triste, e eu preciso dizer, infelizmente, é triste termos que constatar que existem muitos movimentos por aí, fora da Igreja Católica, que eu acredito sim, fizeram uma experiência de batismo no Espírito, mas eles desprezam a Virgem Maria. É triste ter que tocar em realidades como essa, de movimentos pentecostais, que surgiram desta experiência com o Espírito. E eu não nego, eu vejo que tem autenticidade ali. Porque se o Espírito se derramou na casa de Cornélio, que era pagão, e Paulo e Pedro, que estava ali, ficou abismado diante daquilo, quanto mais ele pode se derramar em qualquer uma dessas igrejas que estão aí por fora, qualquer igreja evangélica, qualquer igreja protestante, ele pode sim se derramar, mas eles estão, infelizmente, bebendo uma parcela do Espírito, porque eles se esqueceram da esposa do Espírito.
E essa, meus irmãos, nós não esquecemos. Essa nós não esquecemos. Eu sei, eu entendo, historicamente tem muitos erros que levaram a isso, né? Cismas, heresias, até mesmo separações históricas, né? Infelizmente. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Nós estamos aqui reunidos como católico, apostólico, romano, e como católico nós precisamos bater no peito, porque nós estamos no cenáculo de verdade. Sabe por quê? Não, segura aí. Sabe por que nós estamos no cenáculo de verdade? Porque o cenáculo de verdade Maria está, e nós temos ela no cenáculo. Esse é o verdadeiro cenáculo. Os discípulos não estavam abandonados no cenáculo. Eles estavam no cenáculo, mas eles tinham uma mãe. Ela estava presente. E pode ser que em qualquer outro lugar o Espírito também esteja presente. Mas é aqui que ela também se faz presente. É aqui que ela é mãe. É aqui que ela atrai o Espírito Santo a nós. E que ela nos ensina a, como ela, sermos também cheios do Espírito Santo. Por isso que nós podemos olhar para a Virgem Maria e perceber nela essa íntima relação que ela tinha com a figura do Espírito Santo. Pentecostes de verdade é com Nossa Senhora. Se você tira ela, é um Pentecostes fajuto, porque onde ela está, o Espírito Santo vem atrás, porque ninguém é capaz de separar a esposa do esposo. Nós estamos, graças a Deus, nesse domingo de Pentecostes, celebrando esta maravilha de estarmos reunidos no cenáculo. E eu já quero, no início dessa pregação, pedir mesmo ao Senhor que toda essa chácara em que nós estamos, que já é consagrada ao Espírito Santo, que toda essa chácara que nós estamos, que hoje, que nesta manhã, que neste dia de Pentecostes, nós possamos receber uma graça especial de experimentarmos em todos os lugares que nós passarmos nessa chácara, experimentarmos a graça de ser cheios do Espírito, experimentarmos a graça de ter a sensação no nosso coração e no mais profundo da nossa alma, de que nós estamos no cenáculo, que nós estamos no lugar certo, porque aqui ela se faz presente. Mas eu não quero trazer essas afirmações para você de forma simplesmente empolgante, simplesmente chegar para você e dizer assim, a Virgem Maria é isso, a Virgem Maria é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu não gosto disso. Eu prefiro te mostrar naquilo que a igreja nos mostra, e eu prefiro te mostrar naquilo que a palavra nos aponta. E isso que eu estou te falando, isso que eu falei para você agora no início dessa pregação, está fundamentado na palavra de Deus, da mesma forma como também está fundamentado naquilo que a igreja nos ensina. Então eu quero trazer isso para você. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí, nesta hora, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Meus irmãos, a igreja nos ensina que naquela manhã de Pentecostes, quando você for na missa hoje, você vai ouvir, preste atenção, você vai ouvir lá na Santa Missa hoje, a primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o relato de Pentecostes. É o momento em que, em Pentecostes, o Espírito Santo se derrama sobre os discípulos, os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, junto com ela, junto com a Virgem Maria. Mas perceba uma coisa, naquele cenáculo, naquele lugar, já existia alguém que estava cheio do Espírito Santo. Já existia alguém que estava repleta do Espírito Santo. Dentro daquele lugar, dentro daquela casa, dentro daquele cômodo, já existia alguém que estava cheia do Espírito Santo. E essa pessoa era a Virgem Maria. Ela já estava lá e ela já era cheia do Espírito. Sabe por quê? São Lucas vai falar isso de forma muito clara para nós. Porque São Lucas, ele escreveu o Evangelho, mas eu não sei se você sabe, ele também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. E aquilo que ele escreveu a respeito da Virgem Maria no início do Evangelho, ele escreve nos Atos dos Apóstolos a respeito dos discípulos e da igreja que está nascendo.
Então nós conseguimos fazer um paralelo, sabe por quê? Porque a teologia vai nos dizer que a Virgem Maria, ela é o proto-Pentecostes, ela é o modelo de Pentecostes. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus realizou, enviando o Espírito na manhã de Pentecostes, em Atos 2, ele já havia realizado na Virgem Maria, quando o Verbo se fez carne no ventre dela. Aquilo que a igreja viveu depois, ela já tinha vivido antes. Aquilo que depois nós tocamos e testemunhamos como a manifestação de Pentecostes, a Virgem Maria já tinha vivido antes, no momento em que o anjo lhe apareceu. E eu vou mostrar para você no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos essas comparações. Por isso pega comigo, a primeira passagem é essa. Lucas capítulo 1, versículo 28. Primeiro nós precisamos entender o lugar. Diz assim: o anjo entrou onde ela quem? A Virgem Maria estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Primeira coisa que acontece, meus irmãos, o anjo entra no lugar onde ela está. O anjo vem do céu e entra no lugar em que a Virgem Maria estava. E diz o Evangelho que ela estava em casa. Diz o Evangelho que ela estava na sua própria casa. Ou seja, o lugar onde o primeiro Pentecostes aconteceu foi na casa de Maria. Foi no lugar em que a Virgem Maria estava. Ela estava naquele lugar quando Deus enviou um anjo sobre ela. E agora pega comigo Atos dos Apóstolos. Também capítulo 1, agora versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ver que os discípulos, eles também estavam em um lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você percebeu? Aqui, nos Atos dos Apóstolos, nós estamos tendo um paralelo. Se o anjo entrou no lugar em que a Virgem Maria estava, lá no dia em que ela estava em sua casa, e o anjo lhe revelou que ela era cheia de graça, agora o Espírito Santo vai entrar no cenáculo, e no cenáculo ela também está presente. A primeira comparação que São Lucas faz do Evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos é que existem duas casas. O Espírito Santo entrou primeiro na casa de Maria e depois ele entrou na casa do cenáculo, no lugar em que a Virgem Maria estava presente. Agora volta comigo no Evangelho mais uma vez de São Lucas, capítulo 1 mais uma vez, agora versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Agora nós vamos tocar na promessa. Olha qual foi a promessa que o Senhor, através do anjo, fez para a Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Olha a promessa do anjo à Virgem Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Volta agora lá em Atos dos Apóstolos. Já vai deixando aí um papelzinho marcando que nós vamos voltar várias vezes. Volta lá em Atos dos Apóstolos, agora capítulo 1, mais uma vez. Agora versículo 8. Olha a promessa. Antes disso, versículo 7. Vamos ler o 7 e o 8. Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade. Olha a promessa. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Você percebeu?
Olha o que o anjo disse para a Virgem Maria. Escuta as palavras do anjo à Virgem Maria. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Agora, escuta as palavras que o Senhor, o próprio Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos. Mas virá, recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, é a mesma coisa. A mesma coisa que o anjo disse à Virgem Maria, que o Espírito Santo desceria sobre ela e a cobriria com a sombra do Altíssimo. A mesma coisa o Senhor promete aos discípulos. Por isso que ela já tinha vivido antes, ela já estava cheia do Espírito antes, porque para assumir a missão e a graça que Deus havia lhe concedido de ser mãe do Salvador, ela precisava se abrir a esse movimento do Espírito, porque a obra que ela viveu, a graça de ser mãe de Deus, não foi algo criado simplesmente pelas mãos humanas. Era o poder do Espírito que havia feito de Maria o que ela se tornou para nós. E perceba, a mesma promessa que foi dada à Virgem Maria, agora é dada sobre os discípulos, agora é dada sobre os apóstolos. Volta mais uma vez agora em Lucas capítulo 1. Nós não vamos ler porque você já conhece, mas a partir do versículo 46, você vai encontrar aí na sua Bíblia o cântico do Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e todo o cântico de exultação que a Virgem Maria viveu. Mas perceba, onde Nossa Senhora viveu isso? Logo depois que o anjo saiu da presença da Virgem Maria, o que foi que ela fez? Ixi, está ruim de catequese esse povo, hein? Depois que o anjo visitou Nossa Senhora e falou que ela ia ser mãe do Salvador, o que foi que ela fez? Ela foi visitar Santa Isabel. E quando ela foi visitar Santa Isabel, o que aconteceu? A criança que estava no ventre de Isabel fez o quê? Estremeceu. E ela, a mãe e a criança ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. A mesma coisa, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 13, mas eu não vou ler todos, vou ler só o início. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Encontravam-se em Jerusalém judeus e devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto, eles olhavam e diziam: não, estes homens estão bêbados, eles estão bêbados de vinho doce. Agora pula comigo para o versículo 14. De Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, em alta voz, falou à multidão. Começa aqui agora, meus irmãos, a pregação de Pedro, o cântico de Pedro. Não sei se você já entendeu, mas se você não entendeu, eu vou te explicar agora. Perceba, o anjo veio até o encontro da Virgem Maria enquanto ela estava em casa. O Senhor enviou o Espírito Santo enquanto os apóstolos estavam na casa do cenáculo. O anjo prometeu à Virgem Maria que ela ficaria cheia do Espírito e que ela seria coberta com a sombra do Altíssimo. O anjo, o Senhor, antes de ir na sua ascensão, apareceu aos discípulos e disse para não se afastar de Jerusalém, porque eles receberiam a força do alto. Agora nós estamos tocando no exemplo da Virgem Maria, que depois de sair da presença do anjo, começa a ir ao encontro de Isabel e começa a narrar as maravilhas de Deus, começa a ser testemunha do que Deus fez na alma dela. Por isso que ela começa a cantar o seu Magnífica: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a condição de sua serva. E a Virgem Maria começa a narrar. E ao narrar, Isabel
e João Batista são cheios do Espírito. A mesma coisa, depois que o Espírito Santo desce em Pentecostes, Atos 2, Pedro é tomado de uma ousadia e de uma parresia profética. Ele é tomado de um dom do Espírito, que ele sai do cenáculo. Eles estavam em casa, eles saem de casa e eles começam a anunciar o Evangelho. Eles começam a anunciar que aquilo que lá na profecia de Joel tinha sido anunciado pelo profeta, agora estava acontecendo. E que Jesus Cristo é aquele que envia o Espírito Santo. Perceba, após uma grande experiência do Espírito, como a Virgem Maria viveu e como os apóstolos viveram, a primeira coisa que acontece é querermos testemunhar e sermos canal da graça que um dia nós vivemos. Mas uma coisa importante, entre o que aconteceu com os discípulos e o que aconteceu com a Virgem Maria, existe uma distância de anos. Sabe por quê? Porque antes da igreja viver, ela viveu. Antes dos apóstolos serem batizados no Espírito, ela foi batizada no Espírito. Antes dos apóstolos receberem a promessa do Espírito, ela já recebeu a promessa do Espírito e recebeu o Espírito Santo. Ela já foi inundada pelo Espírito. Então, meus irmãos, quando nós celebramos Pentecostes e olhamos para a Virgem Maria, nós estamos olhando para aquela mulher que antes da igreja viver, ela já viveu o que a igreja havia vivido. Ela já tinha experimentado a graça do Espírito, como de fato a igreja iria viver depois. Por isso que, meus irmãos, existem alguns místicos aqui, aí você não precisa acreditar, isso aí fica a seu critério, querer acreditar ou não, que dizem que o Espírito Santo, ele, na hora que desceu como línguas de fogo, em Atos dos Apóstolos 2, ele não desceu sobre Maria, ele não veio sobre ela. Sabe por quê? Porque ela já estava cheia do Espírito. Ele não tinha como descer mais, porque ela já estava transbordante do Espírito. Ela já estava inundada pela graça do Espírito. Por isso, meus irmãos, eu preciso te dizer uma verdade nesta pregação. A Virgem Maria é para nós modelo de uma vida carismática de verdade. A Virgem Maria é para nós o modelo de uma vida carismática. Mas entenda isso que eu estou te falando. Eu não estou te dizendo isso pelo fato de que a Virgem Maria teve muitos dons. Eu não estou te dizendo isso porque a Virgem Maria orou em línguas. Eu não estou te dizendo isso porque a Virgem Maria teve uma palavra de ciência. Eu não estou te dizendo isso porque a Virgem Maria teve ali em algum momento da sua vida a palavra de sabedoria. Pode ser que ela tenha vivido todos os carismas. Nós não sabemos porque não há relatos no Evangelho a respeito disso. Nós não sabemos. Mas quando eu estou dizendo que a Virgem Maria é para nós o modelo de uma vida carismática, eu estou te dizendo porque ela foi cheia do Espírito Santo, como nenhum de nós conseguimos ser até então. Ela se abriu à graça e à força do Espírito de uma forma que nenhum de nós ainda experimentamos. E talvez, quase 100% de certeza, nunca iremos experimentar. Porque ela se abriu à graça, ela era cheia, ela era modelo de vida carismática, porque ela era para nós cheia do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você entendeu? Ou está querendo que eu desenhe? Se for para desenhar, não tem papel aqui não, tá? Eu espero que ela tenha entendido. Meus irmãos, agora eu não vou ficar nas minhas palavras mais, tá? Tudo isso que eu estou falando para você é a interpretação do Evangelho de São Lucas. Quando você vai estudar a obra lucana, a obra de São Lucas, você vai ver essa comparação que eu fiz com você aqui. Mas eu quero te trazer agora a palavra de um cardeal. E olha para a pessoa que está do seu lado, antes de eu ler a palavra, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se segura, porque agora vem uma lapada forte. Eu acho que por essa, você não esperava. Principalmente, quem não gosta da renovação carismática. Hoje nós estamos num mundo que a gente precisa viver à risca aquele ditado, né?
Mata a cobra e mostra o pau. Então tá bom. Para aqueles curiosos de plantão, que eu sei que depois vão aparecer para olhar essa pregação, aí me manda mensagem lá no meu Instagram, aí começa a falar um monte de coisa a respeito disso. Eu nem respondo, tá? Nem respondo a esse povo que está querendo polêmica conosco, que somos da estirpe da Virgem Maria, que somos carismáticos de verdade. Mas, para evitar fadiga, o livro se chama Maria, um espelho para a igreja. A página é a página 188 e o autor desse livro não é nada mais, nada menos do que o cardeal Raniero Cantalamessa. Tá bom? Então, guarda no coração aí a citação e escuta o que esse homem tem para dizer para mim e para você. Que nos diz tudo isso sobre o relacionamento de Maria e o Espírito Santo? Ele está fazendo uma pergunta. O que nos diz tudo isso sobre o relacionamento entre Maria e o Espírito Santo? Olha a afirmação do cardeal, que Maria é, depois de Jesus, a maior carismática da história da salvação. Maria é, depois de Jesus, a maior carismática da história da salvação. E olha só, ele continua, não no sentido de ela ter tido o maior número de carismas. Que milagres fez Maria? Disse dos apóstolos que até sua sombra curava os doentes, mas de Maria, enquanto vivia, não se conhece nenhum milagre, nenhuma ação prodigiosa e clamorosa. Ela é a maior carismática, porque nela o Espírito Santo realizou a maior de suas ações prodigiosas, suscitando em Maria não uma palavra de sabedoria, não uma grande capacidade de governo, não uma visão, não um sonho, não uma profecia, mas o Espírito suscitou nela mesma a vida do Messias, o próprio Jesus Cristo. Perceba, meus irmãos, o que eu estou querendo te dizer nesta manhã de Pentecostes. A Virgem Maria não é modelo de vida carismática no sentido do uso dos dons simplesmente. Não é no sentido do uso dos carismas que eu estou falando. Eu estou falando que ela é cheia do Espírito Santo. E por isso eu estou dizendo que ela foi aberta à ação do Espírito. E aberta à ação do Espírito, ela é para nós modelo e exemplo de como nós devemos nos abrir à ação do Espírito. Ela é para nós modelo de vida carismática justamente por causa disso. A alma da Virgem Maria era o lugar onde o Espírito Santo tinha liberdade para fazer o que ele queria. E deixa eu te dizer, desculpa com toda a sinceridade que eu tenho para te dizer, o seu coração ainda não é o lugar em que o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que ele quer. Ainda não é. Mas o da Virgem Maria já é. No coração dela, ele tem plena liberdade. E ele teve, ao longo de toda a vida da Virgem Maria, ele teve plena liberdade para fazer o que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Agora, eu queria te trazer uma citação do Padre Jonas. Você acredita que o Padre Jonas era um Mr. Pentecostes? Então tá bom. Olha o que o Padre Jonas falava sobre Nossa Senhora. Ele escreveu isso para nós da Canção Nova, nos nossos documentos. Maria, a mulher carismática, leva o Espírito Santo a Isabel e a João Batista na sua primeira visita. Acabamos de falar dessa passagem. Olha o que o Padre Jonas diz sobre Nossa Senhora. Ela é como o para-raio que atrai o Espírito Santo no cenáculo. É ela a nossa mãe e educadora na missão carismática que recebemos. Você não vai aplaudir, não? Meu irmão,
O Padre Jonas está me dizendo que a Virgem Maria, ela é a mulher carismática. A mesma coisa que o cardeal, que eu acabei de ler para você, o cardeal Raniero Cantalamessa falou ao escrever aquele livro. Ele está dizendo que ela é a mulher carismática, o Padre Jonas está dizendo, é mesmo, ela é a mulher carismática, só que ele usa uma comparação simples para nós entendermos. Olha o que o Padre Jonas está dizendo, meu irmão, a Virgem Maria, dentro daquele cenáculo em que ela estava, ela era o para-raio do Espírito, ela atraía o Espírito, aonde ela estava, o Espírito Santo estava junto com ela. Por isso que o Padre Jonas diz assim, ela que nos educa, ela que nos forma, ela que nos conduz na nossa missão carismática de ser. Sabe por quê? Porque onde Maria está, Pentecostes acontece. E eu não sei você, mas pelo menos nós que somos da Canção Nova, assumimos essa responsabilidade. Nós queremos ser como ela, como a Virgem Maria. Se nós podemos dizer que onde a Virgem Maria está, um Pentecostes acontece, nós queremos ter a ousadia profética de bater no nosso peito e dizer, e pedir a Deus incessantemente, que onde um Canção Nova está, Pentecostes acontece. Sabe por quê? Porque isso aconteceu na vida do padre, isso aconteceu na vida do Padre Jonas. O homem era cheio do Espírito e não tinha reservas ao Espírito. Aonde ele estava, de fato, ele fazia transformar-se em Pentecostes. Eu já contei, eu acho que aqui uma vez, mas vou contar de novo um testemunho que eu escutei. O Padre Jonas já estava no tratamento ali, acho que de câncer já, e estava internado no hospital. E o Padre Jonas estava ali com toda aquela equipe, né, de enfermeiras ali e tudo mais, dando toda a assistência que precisava. E as enfermeiras já começaram a perceber que aquele senhorzinho era diferente de outros, porque o Padre Jonas estava internado, então não estava usando clesma, né? E aí elas começaram a perceber, disseram assim, olha, ele é diferente, mas também não sabia dizer o que era de diferente naquele homem. Não sabiam elas que era porque ele era batizado no Espírito Santo. E aí o Padre Jonas começava, né, toda vez que ela vinha para dar um remédio, fazer alguma coisa ali, o Padre Jonas começava a puxar uma conversa. E aí o Padre Jonas contou, eu sou padre. E logo o Padre Jonas foi ali conversando e tudo mais. Quando o Padre Jonas estava para receber alta, para poder sair do hospital, ele pediu, aqueles que cuidavam dele, daqui da Canção Nova, ele pediu que levassem água Canção Nova, porque o Padre Jonas só gostava de beber água Canção Nova. Então, leva as garrafinhas de água Canção Nova. E aí, o Padre Jonas, no final, ao se despedir, ele pegou e ofereceu àquelas mulheres uma garrafinha de água Canção Nova. E aí ele deu uma garrafinha e contou da Canção Nova, falou de tudo e tudo mais, tal. E aí as mulheres agradeceram, não sabe, né? A gente não sabe hoje se elas são católicas, se não são, se eram, se não sabemos nada disso. Mas o Padre Jonas ofereceu a água para aquelas mulheres. E elas agradeceram e ficaram ali tranquilas, né? E o Padre Jonas disse assim, olha, eu sou padre, vocês querem que eu abençoe esta água? E aí elas disseram assim, padre, pode abençoar. Menino, era só um pretexto. O Padre Jonas estava pedindo para abençoar a água, mas na verdade ele ia pedir era o batismo no Espírito. Ele começou. Quando elas disseram assim, sim, pode abençoar a água, ele já levantou a mão, pediu o Espírito Santo, pediu que elas fossem batizadas no Espírito Santo, e no final, ele abençoou a água. Isso é para nós o exemplo de uma pessoa que não perde tempo. Isso é para nós o exemplo de uma pessoa que é amiga do Espírito Santo e que busca ser ao longo da sua vida como a Virgem Maria. Onde eu estiver, Pentecostes precisa acontecer. Onde você estiver, Pentecostes precisa acontecer. E o grande ensinamento que Nossa Senhora quer nos dar nesta manhã é abrir-nos aos nossos corações para vivermos de fato uma espiritualidade, uma vida carismática de verdade. Já falei várias vezes e falarei quantas vezes eu tiver oportunidade. Nós não podemos desperdiçar o legado carismático que nós recebemos de homens e mulheres proféticos que pisaram no solo do Brasil. Nós não podemos jogar a vida carismática a qualquer custo.
Meu irmão, tenha orgulho de bater no peito e de reconhecer que você ora em línguas. Tenha orgulho de bater no peito e de reconhecer que você é um homem e uma mulher do Espírito. Tenha orgulho de chegar na igreja e testemunhar que você vive de fato uma vida de intimidade com o Espírito. Não despreze os dons, não despreze os carismas. A Virgem Maria, ao ser para nós esse modelo de vida carismática, a primeira coisa que Nossa Senhora tem a nos ensinar, como uma mulher carismática que ela era, é a capacidade de ouvir ao Espírito Santo. Deixa eu te dizer com toda clareza e sinceridade que eu gosto. Escutar Jesus na Canção Nova é fácil. Eu quero ver você escutar Jesus dentro da sua casa. Eu quero ver você escutar o Espírito Santo lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Eu quero ver você escutar o Espírito Santo quando você estiver dentro do ônibus. Eu quero ver você escutar o Espírito Santo quando você estiver na igreja, servindo naquela pastoral. E a vontade que você tem é simplesmente de abandonar tudo. Eu quero ver você escutar o Espírito Santo na sua vida, não somente na Canção Nova. Porque senão, você vai escutar o Espírito Santo uma vez perdida quando você vem na Canção Nova. E isso não é vida carismática. Isso não é o modelo de vida que Nossa Senhora está nos ensinando. A mulher carismática, ela não é uma mulher que simplesmente escuta o Espírito. Ela é uma mulher que é conduzida pelo Espírito. Agora olha com sinceridade para dentro do seu coração. Você é uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo ou não? Você está deixando que o Espírito Santo seja verdadeiramente o seu condutor? Ou você está conduzindo a sua própria vida, ainda usando o nome do Espírito e dizendo, foi ele que me falou. Foi nada. Desculpa. Safadeza da sua parte. É você ouvindo simplesmente a sua voz. É você simplesmente querendo fazer o que você quer e ainda jogando nas custas do Espírito. Não é. Tem a capacidade, sabe como é que a gente sabe que o Espírito Santo, ele de fato está falando conosco? Quando o Espírito Santo não fala somente o que nós queremos ouvir. Mas quando o Espírito Santo bate na porta do teu coração e começa a falar aquilo que você não gostaria de ouvir, nessa hora tem muito mais chance de ser de fato o Espírito Santo falando contigo. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que encheu a Virgem Maria, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, no momento em que ela recebeu o anúncio do anjo, este mesmo Espírito Santo conduziu ela para os pés da cruz. Ela estava de pé aos pés da cruz, ela estava lá também, ela estava lá sendo conduzida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, não nos leva somente aonde nós queremos ir. O Espírito Santo nos leva aonde Ele quer nos levar, independente se você goste ou se você não goste. Se você não está indo aonde o Espírito Santo está querendo te levar, e você não está escutando o que o Espírito está querendo te falar, deixa eu te dizer, você ainda não entrou numa vida no Espírito de verdade. A segunda coisa, isso aqui é muito concreto, meus irmãos. Não estou falando de coisas banais, eu estou falando de coisa concreta. Nós precisamos aprender no nosso dia a dia a conversar com o Espírito Santo. Está conversando com Ele? Todos os dias, o Padre Jonas nos ensinava, a acordar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Nós precisamos aprender a viver assim. Uma vida contínua na presença deste Espírito. E deixa eu te dizer, os autores de espiritualidade, eu tenho que dar a referência, para o povo não ficar no meu pé depois. O nome do livro se chama O Grande Desconhecido. O autor é o Royo Marim. O Royo Marim escreve, no último capítulo, quando ele vai falar sobre a fidelidade ao Espírito Santo. Ali, meus irmãos, ele está escrevendo a respeito dessa realidade de conversarmos com o Espírito todos os dias. E às vezes você pode até chegar a essa conclusão. Você escuta o Espírito Santo dizendo o que fazer, mas você não faz. E esse é o pior tipo de gente. Que a gente corrige, a pessoa concorda e na hora ela não faz nada. Ai, que raiva que dá dessa pessoa, né? Jesus! Quando a pessoa ela discorda na sua frente, está tudo bem, porque pelo menos você sabe que ela discordou. Agora, o pior é quando a pessoa é falsa,
E na sua frente ela diz, nossa, obrigado, muito obrigado por ter me falado isso. Mas na hora de fazer diferente, não faz, continua do mesmo jeito. A mesma coisa nós corremos o risco de viver assim com o Espírito Santo, tá? Ele vem, ele fala conosco, ele diz assim, olha, quando você for estar em casa, não responde o seu marido desse jeito não. Tenta silenciar um pouquinho mais. Não grita assim dentro de casa com seu filho, não. Não faz isso. O Espírito Santo está te instruindo, está te educando. Mas aí você diz assim, tá bom, Espírito Santo, muito obrigado. Aí daqui a pouco você vai lá e faz do mesmo jeito. Safadeza mais uma vez. Não podemos, meus irmãos, não podemos viver uma vida medíocre com o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer e conversar com Ele todos os dias. E é isso que nos garante o céu, tá? Ninguém vai chegar no céu se não abrir o seu coração para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo recebeu de Deus a missão de nos santificar. No seio da Trindade, a missão do Espírito é de nos santificar. Ele é o santificador das nossas almas. Então não tem como. Uma outra coisa, e muito presente na nossa vida de Canção Nova, é aquilo que a Virgem Maria também viveu. Um grande modelo para nós também. O Padre Jonas nos ensinou a viver na Canção Nova algo chamado trabalho santificado. Meus irmãos, pegue o seu trabalho e santifique, deixando que o Espírito Santo conduza. Lá dentro do seu setor de trabalho, lá dentro do seu trabalho, lá onde você é chefe, onde você recebe ordens de alguém, pergunte ao Espírito Santo o que Ele quer que você faça. Não fique você criando um plano para ser promovido e, a partir disso, se deixar perder a ação e a condução do Espírito. Não. Pergunte ao Espírito Santo o que Ele quer de você e não tenha medo de exercer a autoridade que você tem de batizado dentro do seu próprio trabalho. Não tenha medo de exercer a autoridade profética que você exerce ali. Não tenha medo de ser um homem e uma mulher conduzido pelo Espírito Santo, como ela, a Virgem Maria, foi. Não tenha medo. Seja cristão de verdade, seja cheio do Espírito e como a Virgem Maria é a mulher carismática, seja você também um homem carismático e uma mulher carismática. Pergunte ao Espírito todos os dias, todas as horas, todos os instantes, o que Ele quer que você faça. Talvez nosso Senhor tenha te colocado no emprego que você está, não para que você seja promovido, nem para que você ganhe muito dinheiro, mas para que aquelas almas se encontrem com Jesus pela força do batismo no Espírito. E você está perdendo tempo, querendo ganhar mais e querendo ser promovido. Não. Pare, pergunte, converse. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo, eu ouvi ontem um pedacinho da pregação do Padre Roger. O Padre Roger dizia, o Espírito Santo é uma pessoa. Se relacione com Ele, converse com Ele, pergunte a Ele, fale a Ele, que Ele vai te responder. Outra coisa que a Virgem Maria nos ensina. Tem carismático aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Ixi, tem não. Peraí. Vou perguntar de novo, peraí. Tem carismático aqui? Tem fogo do Espírito Santo aqui? Então tome vergonha na sua cara e comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas no lugar que você está. Comece a orar em línguas dentro da sua casa. Comece a orar em línguas na educação dos seus filhos. O seu filho não está precisando de um iPhone. O seu filho está precisando do batismo no Espírito. O seu filho não está precisando que você dê a ele tudo o que ele quer. O seu filho está precisando que você dê Deus para ele. Então, carismático de verdade, que honra a veia carismática que tem, que honra o batismo no Espírito que um dia viveu. Carismático de verdade, levanta e ora no Espírito todos os dias. Sabe qual era o segredo da santidade do Padre Jonas? Orar em línguas. O Padre Jonas orava em línguas várias vezes ao longo do dia. E o povo olhava, poderia olhar e dizer assim, meu Deus, ele é doido. Antes ser doido como o Padre Jonas do que ser doido como você que não ora em línguas. Eu prefiro ser doido como ele.
Carismático de verdade não despreza o menor, eu sei, é o menor de todos os dons, é o menor de todos os carismas, mas eu quero ouvir de novo a renovação carismática orar em línguas. Eu quero ouvir de novo aquelas assembleias de oração que se reuniam e eu via a gente levantar de uma cadeira de roda. Eu quero ver o movimento do Espírito, sabe por quê? Porque o Espírito não mudou, quem mudou fomos nós. E quanto mais você ora no Espírito, quanto mais você gasta tempo orando em línguas, mais você se abre ao sobrenatural de Deus. E você deixa que Deus te conduza e te direcione. Quanto mais você se abre ao movimento do Espírito, mais você deixa que o Espírito venha orando em você. Já falei várias vezes nesse palco e falo de novo para você, porque talvez você não estivesse naquele dia. Procure no YouTube uma pregação do Padre Jonas chamada Ora em Línguas Brasil. Você vai ver o Padre Jonas falando da força, do poder da oração em línguas aqui, nesse palco. Esse palco presenciou muitos milagres, esse palco presenciou uma vida carismática autêntica e de verdade. Não desprezemos, irmãos, não desprezemos. Eu falei num acampamento de carnaval e falo de novo, porque Nossa Senhora nos incomoda a viver uma vida no Espírito de verdade. Falo de novo para você, se no teu grupo de oração não existe mais, abre um grupo de oração dentro da sua casa, mas não deixa de rezar com o povo. Junta aquele povo que quer rezar de verdade, não é aquele povo que quer se reunir para ficar falando da vida alheia, não. É aquele povo que quer juntar para poder rezar de verdade. Sabe aquela senhorinha do fogo? Aquela senhorinha que se deixa conduzir pelo Espírito Santo de verdade e que você liga para ela e ela diz assim, Jesus já me falou isso para te dizer. Aquela mulher que é cheia do Espírito Santo, que ao rezar por você, ela te dá uma palavra certeira do que Deus está te pedindo, porque ela é uma mulher sábia, conduzida pelo carisma da sabedoria, dado pelo Espírito Santo. Nós estamos precisando que isso volte com todo fervor. Não estou dizendo que acabou, ainda existe, graças a Deus, mas precisa crescer ainda mais. Precisa crescer ainda mais. E deixa eu te dizer, nosso Senhor está contando conosco. A mulher carismática está contando comigo e com você. Ore em línguas dentro da sua casa, que você vai ver que tanta coisa vai melhorar. Começa a interceder no Espírito. Começa a deixar que o Espírito Santo te conduza, te direcione, te guie. Comece a deixar que o Espírito Santo fale em você. Eu já falei e repito mais uma vez, algo que Nossa Senhora também nos ensina. O Espírito Santo não vai te privar do sofrimento. Ele levou Nossa Senhora aos pés da cruz e talvez Ele vá te levar também. Mas o que fez Nossa Senhora não correr aos pés da cruz é porque ela era cheia do Espírito Santo. Se você estiver enfrentando as cruzes da sua vida com vontade de correr e de fugir, está faltando o Espírito Santo. Peça mais, deseje o Espírito Santo. Deus suscitou a canção nova por causa de Pentecostes. Deus suscitou um carisma, Deus suscitou vocações, Deus suscitou a nossa entrega de vida por causa de Pentecostes. Eu preciso ser mais uma vez sincero com você. A minha família é lá da Paraíba. Eu não deixei a minha casa para brincar de falar de Jesus. Eu deixei a minha casa para pregar o Evangelho e pregar com a minha vida. Eu não sou padre para brincar de ser de Deus. Eu não sou padre para brincar de ser de Deus. Eu sou padre para ser de Deus de verdade. E eu louvo e bendigo todos os dias, eu agradeço a Deus pelas duas grandes coisas que Ele me deu, que eu não mereço nenhuma das duas, mas que Ele me deu. Primeiro, a graça de ser canção nova e segundo, a graça de ser padre. Por isso, meus irmãos, eu preciso te dizer com toda a ousadia, a canção nova existe para te levar a esta graça do Espírito Santo. Tudo que você está vendo aqui
existe por causa disso. Se você pergunta a qualquer missionário, do mais antigo ao mais novo, se você pergunta como é que isso aqui ainda existe, meu Deus do céu, não tem explicação nenhuma. Como a providência de Deus todos os meses nos rege, conduzindo a campanha, chegando a 100%. Eu disse, meu Deus do céu, é um negócio assim que a gente não tem explicação. Não tem explicação humana, porque a explicação de Deus tem. Porque Deus ainda está conosco e Ele quer que nós continuemos levando a graça do batismo no Espírito. A Canção Nova existe, repito mais uma vez, ela existe para ser na sua vida a mesma coisa que a Virgem Maria foi naquele cenáculo. A presença do Espírito Santo aonde ela está. Por isso que quando você liga a TV Canção Nova dentro da sua casa, você liga a rádio, você liga a internet, meus irmãos, você não está ali buscando nos ver na televisão, porque se você estiver buscando nos ver, está perdendo tempo, tá? Vai viver, como diz a minha mãe, vai viver comigo para você ver quem eu sou de verdade. Não é isso, meus irmãos. Você está ligando e você está sintonizado conosco, você saiu de longe para poder vir passar um Pentecostes na Canção Nova, para sentar nessa cadeirinha branca que não tem nada de confortável, para poder às vezes passar frio e às vezes passar calor. Você saiu da sua casa para poder estar aqui, porque aqui existe unção de Deus e aqui você pode receber essa graça. E essa graça de Deus, ela é desproporcional a nós, tá? Ela é desproporcional a nós e a nossa vida. Ela não depende de mim, porque se eu não tivesse aqui, tivesse um outro Canção Nova aqui, e ele se abrisse a graça do Espírito, aconteceria do mesmo jeito, e às vezes até melhor. Mas aconteceria. Sabe por quê? Porque Deus nos deu esta graça, e aonde quer que nós estejamos, nós queremos ser como a Virgem Maria, um para-raio do Espírito. Atrair o Espírito aonde estejamos. Bendito seja Deus, se quando você voltar para a sua casa, você chegar na sua casa afogueado. Bendito seja Deus, se quando você chegar na sua casa, aquele que você deixou em casa, aquele que você deixou lá, que não quis vir, olhar para você e dizer assim, o que aconteceu contigo? Te fizeram uma lavagem cerebral? Você vai dizer, não, eu fui cheio e cheia do Espírito Santo. Eu me encontrei com uma pessoa, eu encontrei com o amigo da minha alma. A gente reza na sequência de Pentecostes hoje. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Nós precisamos dele. Eu não sei o que é que você está fazendo sentado ainda. Vamos rezar. Vamos pedir. Vamos clamar este Espírito Santo de Deus nesta hora. E peça a Ele que Ele venha com força, para que Ele venha sobre você com fogo, para que Ele venha sobre você com ousadia, com parresia. Antes de cantar, eu queria pedir que a gente cantasse aquela música do Eugênio, Vem, vem Espírito Santo, lá. Porque esses dias eu escutei um testemunho dessa música que eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido o Padre Jonas contar, mas um irmão de comunidade falou para nós que uma vez estava na casa do Padre Jonas e conversando sobre música e tudo mais, e aí disse para o Padre Jonas ouviu uma música que ele estava escutando e perguntou assim, que música é essa? Aí ele disse assim, Padre, essa música é uma música worship, era uma música de adoração, mas é uma música evangélica. E aí o Padre Jonas disse assim, sim, worship é adoração, e é o significado da palavra. O Padre Jonas era entendido. Disse assim, é adoração. E aí ele foi explicando o que era. Não, é um tipo de música que a gente, que Deus dá, quando está rezando, Deus dá uma música e o povo é conduzido, e aí começa a rezar no meio da música e tal. E ele foi tentando explicar ao Padre Jonas o que seria essa forma, esse estilo, worship. E o Padre Jonas disse assim, eu já fazia worship. E aí o Padre Jonas foi contar a história dessa música do Eugênio.
Porque o Padre Jonas disse que estavam num cenáculo, não lembro direito, mas acho que no Morumbi, e aquele cenáculo estava cheio de gente. E aí, o Padre Jonas teve uma imagem de um sino badalando. E o Padre Jonas não entendeu muito ali o que era. E aí ele disse assim, vamos dividir, imagina um estádio inteiro, vamos dividir esse estádio em 2 lados. E nós vamos fazer o barulho do sino. E aí começou, bem, e o Padre Jonas começou a conduzir. E aí ia um lado e o outro, ia um lado e o outro, e um lado e o outro, ia crescendo. De repente o Eugênio Jorge estava rezando, pegou o microfone e na melodia que o povo estava cantando, que o Espírito estava conduzindo, ele começou, vem, Espírito Santo. Essa música surgiu de uma experiência profética de homens de Deus. Por isso, você vai poder cantar ela quantas vezes você tiver a oportunidade. Ela não fica velha, ela tem unção, ela tem força. Sabe por quê? Porque ela surgiu a partir de uma inspiração dada por Deus. E a pregação que o padre estava fazendo era sobre Nicodemos. E Eugênio imediatamente já começou a escrever a letra da música, e a música se fez. Por quê? Porque eram homens cheios do Espírito, atentos. Deus queira que no nosso meio e em casa, nos acompanhando, estejam músicos, que Deus esteja agora despertando para esta mesma experiência profética. Por isso, fecha os teus olhos, escuta e sente a unção desta música que nós vamos tocar nesta hora. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Peça. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nesta manhã. É manhã de Pentecostes, Senhor. É manhã de sermos cheios do Teu Espírito, de sermos inundados pela Tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus, alcança os nossos corações mais uma vez. Batiza-nos no Teu Espírito nesta hora, Jesus, porque a promessa é para nós e para os nossos filhos. A promessa é para nós e os nossos pais. A promessa é para nós e a nossa descendência. E nós estamos aqui pedindo, vem, Espírito Santo. Nós queremos tocar e experimentar no cumprimento da promessa nesta hora. Nós queremos fazer a experiência de Pentecostes, de cenáculo. Que este lugar, que este rincão, que esta casa que agora está rezando conosco, está sintonizada na TV Canção Nova, na rádio, na internet, seja agora cenáculo, Jesus. Vem, Espírito Santo, e eu quero pedir que a Virgem Maria se faça presente no nosso meio. Ela que é a mulher carismática, ela que é a para-raio do Espírito Santo, ela atrai o Espírito aonde quer que ela esteja. Vem, Nossa Senhora, caminha no nosso meio nesta hora. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa sobre nós. Derrama dons, carismas, ministérios. Mãe, nós te pedimos agora, suscita profetas no nosso meio. Suscita pregadores da palavra no nosso meio. Homens e mulheres que não têm medo de serem carismáticos de verdade. Homens e mulheres que não têm medo de se colocar na brecha. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos e eu te peço, se houver alguém neste lugar que ainda não foi batizado no Espírito Santo, pelo poder sacerdotal que me é conferido, seja batizado no Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o poder do alto, receba a graça do alto, pelas mãos maternas da Virgem Maria, aquela que é Senhora de Pentecostes, aquela que é mulher cheia do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus nesta hora, seja cheio, seja inundado, receba o poder do alto, receba a vida nova que Ele tem para te trazer, receba a vida nova que Ele tem para derramar sobre você. Seja batizado no Espírito Santo, das crianças aos jovens, dos jovens aos adultos, dos adultos aos anciãos que estão no nosso meio. Receba o Espírito Santo de Deus agora. Seja cheio, seja batizado no Espírito Santo de Deus. Ora no Espírito agora, ora no Espírito, ora no Espírito. Solta a tua voz no Espírito agora. Eu quero ouvir a sua oração. Até você que não orava no Espírito, em nome de Jesus, solta a sua língua nessa hora e ore no Espírito Santo. Receba o poder do alto, receba o Paráclito, receba o Consolador. Canta mais uma vez. Por isso vem. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Receba nessa hora uma potência de dons, de carismas, de ministérios. Receba nesta hora, se abra a graça do Espírito. Receba a palavra de ciência, receba a palavra de sabedoria, dom de cura, dom de libertação. Receba nesta hora, pela intercessão materna da Virgem Maria, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, jovem, de seguir a sua vocação. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Por intercessão da Virgem Maria, a mulher de Pentecostes, a mulher carismática, desça sobre você e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faz festa para Jesus.
Pode ser mais forte.